Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, acho que vocês devem ter acompanhado aí a grande polêmica que se gerou sobre a batalha dos catecismos, né? O Centro Dom Bosco achou por bem editar e lançar um livro que é intitulado da seguinte maneira: Os Erros do Catecismo Moderno. Ou seja, eles alegam com este livro, que foi escrito acho que por um autor americano, que o catecismo da Igreja Católica, aquele que foi aprovado, promulgado pelo Papa João Paulo II, São João Paulo II, e aqui existe um erro muito grande do Centro Dom Bosco, que eles nunca se, vamos dizer assim, que se manifestam ou falam dos santos pós-Concílio Vaticano II como são. Eles vão falar de João 23, eles só usam a expressão João 23. Eles não usam o São João 23. Vão falar de Paulo VI, não usam a expressão São Paulo VI. Vão falar de João Paulo II, não usam a expressão São João Paulo II. Por quê? Porque para eles, a igreja pós-conciliar canonizou de maneira falível algumas pessoas. Eles não aceitam a missa nova, promulgada ali da reforma litúrgica de Paulo VI, o missal de Paulo VI, chamado assim, auto-intitulado, ou missa nova. Eles não aceitam os santos canonizados que viveram pós-concílio Vaticano II. Isso aí é importante deixar aqui, ressaltar, porque eu percebo isso neles, né? No parágrafo 841 eles vão alegar algumas coisas aqui, mas é importante nós lermos a partir do 839, que é a igreja e os não cristãos, né? E aí a gente vai poder compreender um pouco. Eles vão falar nesse vídeo aqui, que é uma propaganda à venda do livro, intitulado de Os Erros do Catecismo da Igreja Católica. Eles vão falar nesse vídeo coisas que a igreja não diz e que o Catecismo da Igreja Católica não diz. Eu vou deixar a foto do parágrafo aqui no vídeo, eu vou tirar a foto e vou colocar aí na edição do vídeo, para vocês verem que não é o que eles estão dizendo. Vamos lá, vamos soltar o vídeo deles aí, para a gente ver o que é que está sendo dito. Pode-se adorar a Deus rejeitando o Filho? A pergunta é, pode-se adorar a Deus rejeitando o Filho? Pode-se. Pode-se adorar a Deus rejeitando o Filho. Por quê? Porque se rejeita o Filho, talvez alguém rejeite verdadeiramente porque é mau, são perversos, são miseráveis, né? Ou por ignorância. Por ignorância. Mesmo tendo ouvido a pregação, não conseguiram assimilar. Era o caso dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, que adoravam ao Deus Criador, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas rejeitavam o Filho porque não assimilaram a fé, não aceitaram Cristo Jesus como o Filho de Deus. E isso por quê? Por ignorância, por não conseguirem ver em Jesus o Messias prometido da antiga aliança. E aqui, antes de se falar dos muçulmanos que o vídeo fala, eu queria ler exatamente um trechinho que fala de um povo, né, o povo hebreu, que adorava a Deus. É o que a igreja diz, parágrafo 839 do Catecismo da Igreja Católica. O amarelinho, não é o catecismo moderno, né? O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 839, vai dizer o seguinte: os que ainda não receberam o Evangelho também se ordenam por diversos modos ao povo de Deus. Então veja, aqui o Catecismo está dizendo que os que ainda não receberam o Evangelho também se ordenam por diversos modos ao povo de Deus. Então existem pessoas que ainda não receberam o Evangelho. E esse receber, irmãos, não é que o Evangelho ainda não foi pregado, no sentido de que, hoje estamos num tempo moderno. Por exemplo, a eleição do Papa Leão XIV foi vista pelo mundo inteiro. Mas ver a eleição do Papa é uma coisa, e aceitar o Papa é outra. Só se pode aceitar o Papa, né, como vigário de Cristo, se existir um assentimento da razão, né, daquilo que a fé foi revelado pela fé.
que ele é o vigário de Cristo. Então, os que ainda não receberam o Evangelho também se ordenam por diversos modos ao povo de Deus. Estão ordenados, ou seja, devem, a qualquer momento, devem entrar no povo de Deus, aceitando Jesus Cristo como Senhor. A relação da igreja com o povo hebreu, né? Não somente os judeus, mas o hebreu, porque todas as tribos, todos os povos, ou melhor, todo o povo, né? Formado pelas 12 tribos de Israel. A igreja, povo de Deus na nova aliança. Ele está dizendo aqui, o catecismo está dizendo que a igreja é o povo de Deus da nova aliança, né? Descobre, ao prescrutar seu próprio mistério, seus vínculos com o povo hebreu. Então a igreja vai descobrindo o seu próprio mistério de povo da nova aliança. E dentro desse mistério de povo da nova aliança, a igreja descobre que ela tem um vínculo com o povo hebreu. O próprio Cristo foi hebreu, a Santíssima Virgem Maria foi hebreia, né? O apóstolo São Paulo, os demais apóstolos foram hebreus, né? Os ritos católicos, principalmente o rito da Páscoa, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo, tem elementos da Páscoa judaica. Então, a igreja descobre vínculos com o povo hebreu, a quem Deus falou em primeiro lugar. Então, Deus falou em primeiro lugar ao povo hebreu, ao contrário das outras religiões não cristãs. Então, a religião judaica, que é uma religião não cristã, Deus se revelou a ela. Nós podemos dizer que existe aí, aqui o catecismo está falando das 3 religiões que receberam revelação, né? Os muçulmanos, que a gente vai chegar lá, que dizem ter a fé de Abraão, e o povo hebreu, a quem Deus se revelou principalmente por meio de Moisés, né? Isso tudo, essas religiões, chamadas religiões reveladas, são diferentes das não cristãs, das religiões não cristãs, né? Mesmo elas sendo não cristãs, a religião hebraica, né, a religião judaica, não é cristã, porque não aceitaram Cristo. O islamismo, né, ou seja, os muçulmanos, eles também não aceitaram Cristo, mas são considerados religiões reveladas, que Deus se revelou de alguma forma. Deus se revelou a Jacó, né? Deus se revelou a Isaac, Deus se revelou a Abraão. Então vamos lá. A fé hebraica já é resposta à revelação de Deus na antiga aliança. Então Deus se revelou e a fé hebraica é uma resposta a essa revelação. É ao povo hebreu que pertence a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas e os patriarcas dos quais descendem Cristo, segundo a carne. Romanos 9, 4 a 5. Pois os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Romanos 11, 29. Vamos lá. De resto, quando se considera o futuro, o povo de Deus da antiga aliança e o novo povo de Deus, também para fins análogos, ou seja, semelhantes, à espera da vinda ou da volta do Messias. Mas o que se espera é, do lado dos cristãos, a volta do Messias, morto e ressuscitado, reconhecido como Senhor e Filho de Deus. E do lado dos hebreus, a vinda do Messias, cujos traços permanecem encobertos, segundo a interpretação deles. No fim dos tempos, espera esta acompanhada do drama da ignorância ou do desconhecimento de Cristo Jesus. Então, no fim dos tempos, a igreja crê que, se os hebreus não reconhecerem Jesus como Messias, é no mínimo ignorância ou desconhecimento de Cristo Jesus. Ignorância.
ou desconhecimento? Desconhecimento não, porque Cristo está sendo pregado. Ignorância sim. O que é uma ignorância invencível? A mesma que aconteceu com inúmeros povos mundo afora e que já morreram sem ter reconhecido Jesus como Messias, por ignorância invencível. E isso o catecismo vai falar um pouco mais na frente. Agora nós vamos entrar aqui no parágrafo 841 e eu solto o vídeo para ver o que é que o Centro Dom Bosco está dizendo. Eles fizeram a pergunta: é possível adorar a Deus rejeitando o Filho? Essa pergunta não está dentro do parágrafo 841. A igreja não vai responder. O parágrafo 841 não responde esta pergunta: é possível adorar a Deus rejeitando o Filho? Não é esta a pergunta que é respondida. Por quê? Se nós rejeitamos o Filho, nós não podemos dar, ou seja, pelo menos como povo de Deus, da nova aliança, não podemos dar a Deus Pai o culto único e verdadeiro. Quando eu digo único e verdadeiro, estou falando do sacrifício redentor de Cristo no altar. Aí veja o que eles vão dizer. O Catecismo Moderno, no parágrafo 841, afirma: O Catecismo Moderno, no parágrafo 841, afirma que é possível adorar a Deus rejeitando o Filho? Não. O Catecismo da Igreja Católica afirma que é possível adorar a Deus Criador. Mas aqui não está falando de adorar o Deus Criador rejeitando o Filho. Isso é uma inverdade. Por ignorância, talvez, não sei, se tiver outra edição do Catecismo que diga isso que o vídeo está dizendo, que esse rapaz está dizendo no vídeo, me manda aí nos comentários. Porque o parágrafo 841 não afirma que é possível adorar a Deus rejeitando o Filho. Apenas o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 841, vai dizer que, assim como o povo hebreu adorou o Deus verdadeiro, os muçulmanos, que alegam ter a fé de Abraão, também adoram o Deus verdadeiro. Não adoram com o culto perfeito, que é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E que como é que eu posso dizer? Renovado, presentificado em toda a Eucaristia. Vamos lá, veja o que ele diz. O desígnio de salvação envolve igualmente os que reconhecem o Criador, entre os quais, em primeiro lugar, os muçulmanos que conosco adoram o Deus único e misericordioso. Mas será... Veja, então esse trechinho que ele usou do catecismo, alegando dizer que o catecismo está dizendo que é possível adorar a Deus rejeitando o Filho. Não é isso que o catecismo diz. Veja, 841, falamos da relação da igreja com o povo hebreu, né? A relação da igreja com o povo hebreu. Falamos aí no 839 até 840. Agora o 841 vai dizer as relações da igreja com os muçulmanos. E qual é a relação da igreja com os muçulmanos? Mas o plano de salvação abrange também aqueles que reconhecem o Criador. Então, o plano de salvação de Deus, que é o mistério da piedade, que age através da providência divina de Deus. Deus tem os eleitos dele, Deus elegeu na sua presciência e na sua ciência média, né? Deus elegeu os seus eleitos, Deus escolhe, Deus elege, né, pessoas de todas as gerações. E essas pessoas, elas vão ser eleitas, elas vão ser alcançadas pela graça de Deus, elas vão ser, como é que eu posso dizer, santificadas, elas vão ser depois justificadas e glorificadas. Então, o catecismo da igreja está dizendo o seguinte: a relação da igreja com os muçulmanos. Mas o plano de salvação abrange também aqueles que reconhecem o Criador. Reconhecem. Entre eles, em primeiro lugar, os muçulmanos, que, professando manter a fé de Abraão, adoram conosco o único misericordioso juiz dos homens no último dia. Então, aqui a igreja está dizendo que os muçulmanos, eles, né, que professando manter a fé de Abraão, adoram conosco o único misericordioso juiz dos homens no último dia. Porque
eles adoram o Deus de Abraão. Nós também adoramos o Deus de Abraão. Então, a igreja está dizendo aqui que os muçulmanos adoram o Deus de Abraão. Aí veja, o vínculo da igreja com as religiões não cristãs é primeiramente o da origem e do fim comuns do gênero humano. Então, a igreja tem um relacionamento, né, uma relação, um vínculo com as religiões não cristãs, não é porque a igreja vai dizer que eles estão certos na sua maneira de cultuar a Deus, mas é porque existe um fim comum para todo o gênero humano, que é Deus. E essas pessoas, por adorarem de forma, mesmo que as palpadelas, como disse São Paulo aos Romanos, essas pessoas adoram o Deus verdadeiro. Continuando aqui, parágrafo 842. Com efeito, todos os povos constituem uma só comunidade. Têm uma origem comum, visto que Deus fez todo o gênero humano habitar a face da terra. Tem igualmente um único fim comum, Deus, cuja providência, eu estava falando, testemunhos de bondade e planos de salvação abarcam a todos, até os eleitos se reunirem na cidade santa. Então, durante o percurso que a humanidade tem, desde sua origem até o seu fim, existe um plano de salvação divino, na sua providência divina, chamado mistério da piedade, que Deus vai fazendo com que os eleitos se reúnam na cidade santa, que é a igreja. E é isso que o catecismo está falando. O catecismo não está aqui ovacionando, elogiando, né? Vamos dizer assim, que dando, os louvores aos muçulmanos, porque eles rejeitam Cristo. Não. A igreja está dizendo que neste povo que diz professar a fé de Abraão, e fazendo isso, eles alegam adorar o mesmo Deus que nós adoramos, a igreja diz que é possível adorar. Porque senão, do contrário, seria uma mentira. Seria uma mentira que a lei natural está implícita, né? Está implantada e também está explícita no coração das pessoas. Aí continuando, né? Parágrafo 843. A igreja reconhece nas outras religiões a busca, ainda nas sombras e sob imagens, do Deus desconhecido, mas próximo, pois é Ele quem dá a todos vida, respiração e tudo o mais, e porque quer que todos os homens sejam salvos. Assim, a igreja considera tudo o que pode haver de bom e de verdadeiro nas religiões como uma preparação evangélica dada por aquele que ilumina todo homem para que finalmente tenham a vida. Então, a igreja aqui está dizendo que nos hebreus, nos muçulmanos, existem elementos de verdade no culto deles. E um deles é reconhecer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, como sendo o Deus verdadeiro. Só que vai dizer aqui, a igreja reconhece nas outras religiões a busca, ainda nas sombras e sob imagens, do Deus desconhecido, mas próximo, pois é Ele quem dá a todos vida, respiração e tudo o que mais, e tudo mais, e porque quer que todos os homens sejam salvos. Então, os muçulmanos também receberam de Deus vida, respiração e tudo mais que nós podemos pensar, para que um dia eles reconheçam também Jesus Cristo como Senhor de sua vida e cheguem à vida eterna. Vamos ver aqui o que é que eles vão dizer. É isso possível? Os muçulmanos creem num único Criador, porém negam a Santíssima Trindade, rejeitam Jesus como Filho de Deus e blasfemam contra a cruz redentora. Ora, o Deus verdadeiro não é um ser genérico no alto dos céus. É um só Deus em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade não é um acréscimo à fé, é seu fundamento. Como ensina São João, todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Logo, afirmar que se adora o mesmo Deus sem reconhecer o Filho é, no mínimo, gravemente enganoso. Não há
outro Deus senão o Deus Trino. Fora dele, todo culto é falso. Então veja, aqui o vídeo ele é bem tendencioso, né? Então o catecismo não está dizendo que é possível, né, adorar a Deus negando o Filho. O catecismo diz que estes povos, os hebreus e também os muçulmanos, eles adoram o Deus Criador, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Porém, de forma ainda nas sombras e sob imagens. Rejeitam a Trindade? Rejeitam. Por quê? Porque a igreja diz que eles adoram o Deus Criador, porém que nas sombras. E ainda sob imagens. Ou seja, imagens que eles próprios criaram, não aceitando a verdadeira religião. Mas continuando aqui, veja o que a igreja vai dizer, né, no seu catecismo. Parágrafo 844. Em seu comportamento religioso, porém, os homens mostram também limitações e erros que desfiguram neles a imagem de Deus. Então, os muçulmanos mostram, né, nos seus comportamentos religiosos, mostram também limitações e erros que desfiguram a imagem de Deus. Então, os muçulmanos mostram uma ignorância, um erro, né, por conta de limitações, não aceitarem Jesus. Isso é essencial, aceitar Jesus? Sim, verdadeiramente. Mas eles estão no percurso. A igreja não está dizendo que eles celebram o verdadeiro culto. A igreja não está dizendo que eles celebram o culto único e verdadeiro, que é oferecer o Filho ao Pai no altar eucarístico. Não, a igreja não está dizendo isso. A igreja está dizendo que eles têm meios de celebrar a sua fé no único Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra. E aí continua o parágrafo 844. Muitas vezes os homens, enganados pelo maligno, que é o caso aí dos muçulmanos, se enganaram em seus pensamentos e trocam a verdade de Deus pela mentira, ou pelo menos aceitam apenas parte da verdade e outra parte eles rejeitam. Por causa de quem? Por causa de Satanás. Muitas vezes os homens enganados pelo maligno, Satanás, se enganaram em seus pensamentos. Os muçulmanos se enganaram em seus pensamentos e trocaram a verdade de Deus pela mentira. Porque não tem esclarecimento total. Só que aqui, o que se fala mais do parágrafo aqui, não é direcionado diretamente aos muçulmanos, mas fala desse engano, né? Dessa falta de assentimento de toda a verdade. Servindo a criatura mais que ao Criador. Não é o caso dos muçulmanos. Eles não servem a criatura mais do que o Criador. Eles servem ao Criador, porém de maneira imperfeita. Ou vivendo e morrendo sem Deus neste mundo. Não é o caso deles. Eles não vivem e morrem sem Deus, porque eles aceitam o Deus Criador, né? Se expõem ao extremo desespero. E aí, meus irmãos, entra o parágrafo 845 e o 846, que é preciso ler para entender o que o 841 está dizendo. É para reunir novamente todos os seus filhos, que o pecado dispersou e desgarrou, que o Pai quis convocar toda a humanidade na igreja de seu Filho. Então aqui a igreja está dizendo que só é possível estar unido a Deus Pai de maneira perfeita se estiver na igreja. A igreja é o lugar em que a humanidade deve reencontrar sua unidade e sua salvação. Então só na igreja católica é possível encontrar a unidade e a salvação do povo de Deus. E os muçulmanos e os hebreus são chamados a isso. Ela é o mundo reconciliado. Ela é esse navio que navega bem neste mundo ao sopro do Espírito Santo, com as velas da cruz do Senhor plenamente desfraldadas. Segundo outra imagem, cara aos padres da igreja, ela é a igreja figurada pela Arca de Noé, a única que salva do dilúvio. Então é preciso compreender isso. A igreja não está afirmando que os muçulmanos
vão se salvar porque eles celebram um culto mais perfeito. Não, eles podem se salvar por ignorância. E é isso que diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 846, quando vai dizer que fora da Igreja Católica não há salvação. Como entender esta afirmação? Qual afirmação? Fora da Igreja Católica não há salvação. Como entender esta afirmação? Com frequência repetida pelos padres da Igreja. Formulada de maneira positiva. Ela significa que toda a salvação vem de Cristo cabeça, por meio da Igreja, que é seu corpo. Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o Concílio Vaticano II ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. Cristo é o Salvador, mas a igreja é necessária. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se nos torna presente em seu corpo, que é a igreja. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo. Ao mesmo tempo, confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo, como que por uma porta. Por isso, não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Então, se os muçulmanos continuarem rejeitando Cristo e a igreja, eles perecerão. Eles não serão salvos. É isso que o Catecismo da Igreja Católica está dizendo. Falando de salvação. Eles não podem ser salvos se eles rejeitarem Cristo e a igreja. Porém, eles cultuam o Deus único e verdadeiro que criou os céus e a terra. Parágrafo 847. Pode até ficar longo, chato, mas é necessário para esclarecer essa inverdade que foi alegada aí nesse vídeo. Esta afirmação não visa aqueles que, sem culpa, desconhecem Cristo e sua igreja. Então, se no meio da religião muçulmana, principalmente dos filhos, os filhos dos filhos que nasceram, que foram educados ali como sendo a religião muçulmana verdadeira, se essas pessoas, por uma ignorância invencível, porque foram instruídas desde o berço assim, essas crianças que se tornarão depois adultos, podem ser salvos, né? Esta afirmação não visa aqueles que, sem culpa, desconhecem Cristo e sua igreja. Aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus com um coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade conhecida por meio do ditame da consciência, ou seja, a lei natural, podem conseguir a salvação eterna. 848. Deus pode, por caminhos dele conhecidos, levar à fé todos os homens que sem culpa própria ignoram o Evangelho, pois sem a fé é impossível agradar a Deus. Mesmo assim, cabe à igreja o dever, também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Então aqui, o Catecismo da Igreja Católica não está dizendo que os muçulmanos adoram de maneira perfeita o Deus Criador. Eles adoram, mas de maneira imperfeita. E por quê? Porque desconhecem o Evangelho, desconhecem a igreja, desconhecem Cristo. Não, isso é desculpa, porque o mundo hoje é globalizado. E já se ouviu falar de Jesus, e eles rejeitam Jesus, eles rejeitam a Trindade. Aqueles que rejeitam Jesus e rejeitam a Trindade, se continuarem assim até o fim de sua vida, fazendo isso com consciência plena de que estão rejeitando Cristo, a igreja, e não por uma ignorância invencível, que não tem como eu e você saber o limite da ignorância das pessoas. Porque Jesus disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O mesmo Jesus também disse, vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então existem muitas pessoas dentro da Igreja Católica
que diz aceitar a Igreja Católica, que diz aceitar Cristo, que diz aceitar a Igreja, que não serão salvos. Por quê? Porque de alguma forma existe em si uma ignorância que não deu a eles o assentimento da fé. Que não abraçaram a verdadeira fé. Abraçaram uma fé falsa. Então, meus irmãos, eu penso que essa polêmica, eu penso que esse desejo do Centro Dom Bosco de, sei lá, ser guardião da tradição da igreja, ele está entrando por um caminho que beira ao sedevacantismo e beirando também a uma excomunhão. Porque como é que um grupo de leigos se levanta para julgar um livro aprovado pelo magistério da igreja? O Index, eles estão agora fazendo a nova lista do Index dos livros proibidos. E para eles, o catecismo da Igreja Católica, o amarelinho, está na lista deles, dos livros proibidos. Não leia o catecismo moderno. Segundo eles, né? Catecismo moderno, segundo eles. Mas o catecismo da Igreja Católica é a edição típica vaticana. Este é o verdadeiro nome do catecismo. Aprovado pelo magistério da Igreja. Divulgado pelo magistério da Igreja. Usado para o ensino da fé católica na Igreja. Então Deus abençoe a todos e espero que a partir desse vídeo eu possa mostrar de alguma forma que o Centro Dom Bosco está, no mínimo, de forma tendenciosa, levantando no coração dos católicos a suspeita sobre o magistério da Igreja Católica. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você achou que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilha. Deus abençoe.